Oi, Nízia, boa noite. Boa noite, Marinês. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar presente aqui novamente no Centro Espírita Anália Franco de Araporã. Nós é que agradecemos a sua presença, seja sempre bem-vinda. E o tema de hoje, meus irmãos, é de extrema importância, né, no momento que nós estamos vivenciando. Então, a Nízia, a Anália, ela é uma escritora, é uma educadora, então ela fala com propriedade do tema, né? Então, nós estamos aqui muito bem servidos, né, Nízia? A gente vai vivenciando aí ao longo dessa encarnação, essa experiência, tanto da evangelização infantil quanto da escola espírita, e aí dá para a gente observar algumas situações que nós podemos conversar embasados nos princípios da doutrina espírita. Então, meus irmãos, para que nós não percamos tempo, vamos acerenar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos através da internet online, né? Mas nós estamos alcançando várias pessoas, vários lugares. Então, meus irmãos, isso é uma dádiva, isso é um presente, né, para nós, para a doutrina espírita, para a nossa divulgação. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer e também pedir toda a proteção divina para o trabalho de hoje, que a espiritualidade amiga venha nos assistir, que a nossa mentora, Anália Franco, esteja conosco, nos amparando, nos dando sabedoria, entendimento dos assuntos que nós vamos tratar hoje e que possamos alcançar várias pessoas, alcançar as pessoas que têm necessidade de aprendizado, necessidades espirituais, necessidades materiais, porque, meus irmãos, é através da palestra que também são efetuados os tratamentos espirituais, através da espiritualidade que nos assiste. E que Jesus abençoe nossa palestrante hoje, e que ela seja sempre muito bem-vinda. E assim seja. Palavra com você, Nízia. Vamos lá. Bem, então, muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão da educação da criança na atualidade, e nós gostaríamos de pensar o seguinte: o que mudou, né, entre o passado e o que nós chamamos de atualidade no dia de hoje? Então, nós podemos começar fazendo uma reflexão, talvez aí quem está ouvindo, né, são pessoas mais novas, que já vivencia um outro princípio de educação, e deve já ter ouvido os pais falarem assim: antigamente era assim. Então, na verdade, existia no ontem, né, algum tempo atrás, algumas regras e tradições que eram inquestionáveis. Era uma espécie de código, né? Então, nós colocamos aqui de algumas frases que os adultos diziam para as crianças. Olha, criança não dá palpite, criança tem que obedecer os mais velhos, é preciso respeitar pai e mãe, ou o que caminhava ainda para outro aspecto, que é umas boas palmadas resolvem. Isso não se discutia, isso era lei, no sentido da educação da criança. E na atualidade, o que nós estamos vendo? Né? Nós, pais, professores, evangelizadores, todos que lidamos com criança, nós estamos expostos a uma massa de informações que vão chegando nessa área da educação e que nos torna, muitas vezes, indecisos no como educar. Né? Então, surgem vários questionamentos. É necessário colocar limites? Bom, até onde que eu devo colocar limites? E se eu disser não a toda hora, a criança vai ficar traumatizada? É válido dar palmadas ou colocar de castigo? E aí muitos de nós dizemos: não quero que meu filho passe
pelas dificuldades que eu passei, né? Então, quando nós vamos vivendo isso na atualidade, essa série de insegurança no processo de educação das nossas crianças, o que acontece? Essa excessiva preocupação, ela pode embotar os nossos processos de educação. É claro que é necessário estudar, é necessário pensar, é necessário avaliarmos o tempo em que nós estamos vivendo, mas não podemos deixar que isso, de uma forma excessiva, venha embotar o quê? A espontaneidade, né? Aquele que educa, principalmente os pais, né? Ou aquele adulto que recebe a criança ali para que ele se torne responsável por ela, ele tem uma espontaneidade se ele tiver uma clareza do porquê que essa criança, que esse espírito nasceu aqui na Terra. Então, essa excessiva preocupação também pode embotar o quê? A intuição, né? Nós estudamos, então, na doutrina espírita, que ao reencarnar, nós vamos caminhar um pouco nesse processo. Todos nós temos também os amigos espirituais que acompanham o processo de reencarnação desse espírito e que muitas vezes, nessa excessiva preocupação que nós temos com a atualidade, do como fazer, nós causamos também embotamos assim essa intuição e o bom senso, tá certo? Então temos nem tanto o passado, nem tanto o que chamamos de atualidade, no sentido de que se antes eram os pais que mandavam de uma forma possessiva, imponente, hoje nós temos visto os filhos, né, se os pais não se organizarem nesse processo de educação, os filhos tomando conta e mandando. Então, aonde nós vamos encontrar esse equilíbrio, né? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos ajudar da melhor forma possível a educação desse espírito que reencarna em nossos lares, ou desses espíritos que estão na condição ainda do período infantil, na escola onde trabalhamos, na casa espírita, né? Ou mesmo como avós, como tios. Então, o que fazer? É isso que nós vamos conversar um pouquinho, né, na continuidade aqui do nosso estudo. A Marinês acompanha aí as falas de vocês. Caso tenha alguma pergunta e que a Marinês queira passar no decorrer, ela pode passar aqui para o Diomar ou no final fazer a pergunta e a gente vai conversando, tá certo? Ou se não, nós podemos responder depois, no particular, alguma dúvida que possa ficar. Bom, o que nós entendemos da atualidade de mudança, né, é que realmente, o que mudou muito hoje? Hoje a criança, ela já nasce no mundo em contato com a tecnologia. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora esse momento da pandemia, onde todos nós tivemos que vencer as nossas barreiras e procurar, né, na parte da tecnologia, na internet, nas redes sociais, nos diversos canais que são disponibilizados, o meio para levarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muitos de nós, então, que somos aí de uma outra geração, vamos dizer assim, tivemos dificuldades nessa adaptação. Nós vemos ainda outras casas espíritas, até hoje, fechada por essa dificuldade. Muitos de nós que estamos usando a tecnologia, é porque realmente nós queremos caminhar. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, nós entendemos que nós precisamos caminhar, que nós temos a capacidade de aprendizado. E por que a gente tem essa dificuldade de aprender? Porque nós ainda temos medo, né? Nós temos medo ainda do equipamento, né? Vamos dizer assim, de utilizar um pouco mais as ferramentas que um celular traz, que o nosso notebook, que o nosso computador. E a criança? A criança não tem esse medo mais. Tanto é que muitas vezes, quando nós temos dificuldade,
nós brincamos, né? Chama lá o fulano, chama lá o Beltrano, que normalmente são crianças. E eles chegam ali, realmente, eles conseguem caminhar, né? Nessa área da tecnologia, nos ensinando muitos aspectos. Esse é um ponto importante. É um ponto positivo, desde que realmente tenha suas limitações, tenha sua canalização. Mas nós não podemos dizer, e está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o que nós temos hoje de realmente de avanço é o conhecimento. Agora, como que nós vamos ligar conhecimento intelectual, conhecimento da tecnologia, para o objetivo para o qual o espírito nasceu? Que é educar os seus sentimentos, que é desenvolver a sua sensibilidade, né? Ao mesmo tempo que ele está dominando uma tecnologia, ele não pode ficar só ali na frente de um computador, o mundo não é só esse, né? A criança tem que se comunicar, tem que olhar nos olhos, tem que ter aquele momento de cumprimentar as pessoas, e aí isso, observar a natureza, né? Aqui na imagem que dá para vocês perceberem, nós colocamos aí a criança observando um passarinho, né? Então, ela tem que dominar a tecnologia, mas desenvolver essa sensibilidade, que é através da sensibilidade que o espírito realmente vai caminhar no sentido moral da vida. Então, esse é o nosso desafio hoje. E para acertarmos nesse desafio, nós não podemos perder o foco que a doutrina espírita nos traz. Então, independente de passado ou de presente, nós temos que lembrar que nós estudamos na doutrina espírita quem é realmente essa criança que volta. Então, independente de espaço, tempo, essa aqui é a realidade que não muda. Quem é essa criança? É um espírito imortal, reencarnado. Então, é um espírito imortal, reencarnado em um corpo, constituído ali por um perispírito que faz esse elo de ligação entre o espírito e o corpo, mas que a essência é o espírito. Então, isso é fundamental. Se nós tivermos só esse foco, não perdermos essa realidade, nós já caminharemos, com certeza, acertando no nosso processo educativo da criança. Então, se a criança é um espírito imortal, quem é nosso filho? É esse espírito imortal também, que traz as suas bagagens do passado, vamos assim dizer. Esse filho que chega, com raras exceções, são companheiros de viagens dessa e de outras reencarnações. Estamos retornando através desse planejamento reencarnatório familiar para reconduzirmos ou construirmos algo que está programado aí para as nossas existências, no sentido de tanto nós, enquanto pais, quanto os nossos filhos, nossas crianças, também vencerem as suas dificuldades íntimas e caminharem rumo à perfeição. Então, Allan Kardec, lá na questão 383 de O Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta, né, que é muito conhecida nossa, na teoria, e que nós precisamos trazer isso para a nossa vivência. Ele pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que a gente nasce pequenininho, bebezinho, né? Lá no ventre da mãe começa tudo de novo, extremamente dependentes, né? A gente vê na natureza os animais nascerem, logo, logo estão independentes das mães, ali, na maioria das vezes, as mães mesmo, né, que são aqueles seres que estão ali mais próximos, mas, por exemplo, o passarinho, ele nasce, logo, logo ele está voando, né, o bezerrinho que nasce lá
às vezes ele já nasce, já sai andando, e assim por diante. Qual é o objetivo, então, de nós, que somos os seres inteligentes da criação de Deus, né? Nascermos assim, tão dependentes. Por que que nós temos que passar por esse estado da infância? Então, os espíritos respondem, né? Nós colocamos em tópico, a pergunta não, a resposta não está em tópico, mas só para a gente ir analisando, né? O espírito reencarna para fazer o reaprendizado da vida. Então, isso é muito sério, né? Transformar sentimentos. Muitas vezes não são só sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, de aversão por um familiar. Não. Muitas vezes é transformar esse sentimento nesse espírito, já caminhou, mas é transformar aquele sentimento de egoísmo em um sentimento de generosidade. Quando Kardec pergunta para os espíritos qual é o sinal maior da nossa imperfeição moral, está lá em O Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que é o quê? O interesse pessoal. Né? Então, quando eu penso só em atender às minhas necessidades enquanto indivíduo, ou até às minhas necessidades enquanto núcleo familiar. Então, esse espírito que chega no nosso lar, quando falamos em transformar sentimentos, além desses sentimentos de aversão que possa existir, mas caso não haja, né, perceba ali que é uma família extremamente afinizada, de espíritos afinizados, então tem um compromisso de caminhar um pouco mais. E esse caminhar um pouco mais é esse núcleo familiar, vencer esse sentimento egoístico e estar caminhando para a sociedade, que é a nossa família maior, levando algo de generosidade, de ajudar essa sociedade, no nosso caso, o nosso núcleo espírita, às vezes as famílias, os nossos postos de assistência, né, a caminharem também de uma forma mais leve aqui na Terra. Para que fazer isso tudo? Nós sabemos que o determinismo divino é que a gente chegue à perfeição. Quanto tempo vai demorar? Aí não é um determinismo. Mas a evolução, chegar na perfeição moral, é o determinismo de Deus para todos nós. Então, a cada reencarnação, nós vamos avançando nesse processo de evolução. E aqui, é claro que tem a evolução do pensamento, da inteligência, mas a maior evolução que se espera do espírito reencarnado hoje são os aspectos morais, porque esse lado intelectual a gente observa o quanto eles já avançaram, principalmente por terem tanto acesso a essa parte tecnológica. E nascem também para colaborar com Deus. Emmanuel tem um pensamento que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: Deus utiliza do homem para ajudar o próprio homem. Então, todos nós que reencarnamos, e essa criança que está ao nosso lado, ela nasceu para colaborar com Deus. Deus está contando com ela. E para que ele conte com ela na realização das tarefas que elas vieram cumprir aqui na Terra, ele conta com aqueles que são os seus educadores. Em primeiro lugar, com os pais ou os responsáveis por ela desde o nascimento. Então, esse espírito que chega, ele traz essa bagagem, né? Traz uma bagagem de experiências. Nós observamos desde pequenininho, às vezes a criança expressar em algumas situações assim, que a gente fala, meu Deus, nem parece, né? Uma criança de 3 anos. Hoje a gente vê, inclusive, a parte do próprio vocabulário, né, de uma criança de 3 anos, que elas constroem, na maioria delas, as frases de forma completa, conseguem expressar o pensamento, né, que às vezes, em um tempo aí mais remoto, demorava-se um pouco mais.
traz seus conhecimentos. Né? Então, o conhecimento, quando nós vamos falar, por exemplo, numa aula de evangelização, sobre reencarnação, isso é tão natural para a criança. Nós temos, vocês devem ter também, alguns trabalhos, por exemplo, com a criança mais de periferia, que às vezes pode gerar lá dentro assim, essa criança vai entender a gente falar de espiritismo? Né? E a experiência que nós temos é o seguinte, para ela isso é natural. Nós trabalhamos em bairros periféricos com grupos de criança que quando a gente fala de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, esses temas mais ligados à parte doutrinária que o Espiritismo nos traz, é tão natural para elas. Não é natural, às vezes, para nós adultos, que temos ainda as barreiras do nosso preconceito. Né? Então, esses espíritos trazem essa bagagem de conhecimento. O nosso papel aqui é ajudá-las a ampliar essa bagagem. Esse espírito tem as suas emoções e sentimentos. Desde muito pequeno, nós observamos essas emoções. Né? Hoje a gente observa, sempre teve, mas talvez hoje por terem os espaços um pouco mais fechados, né? As crianças, a gente observa, às vezes, mais explosões de nervosismo, mais reações, e também porque hoje elas estão podendo se expressar um pouco mais. Isso são emoções, são sentimentos que nós, que somos responsáveis por esses espíritos, nessa fase, temos que observar. Porque eu observar que um filho ou um neto tem uma tendência, né, por exemplo, negativa, uma tendência à agressividade, uma tendência que a gente olha e fala, nossa, eu não queria que fosse assim esse espírito. Não, isso não significa que nós vamos deixar de amar. Né? Nós vamos amar essa alma querida, seja ela um espírito mais evoluído, ou seja, um espírito em reaprendizado. Então, é importante a gente ficar muito atenta a essas emoções, porque, por exemplo, hoje nós encontramos muitas crianças que trazem características de muita tristeza, de muita melancolia, né? E às vezes nós pais olhamos e falamos, por que esse menino está triste? Ele não precisa estar assim, ele não tem conta para pagar no final do mês, né? Então isso é uma ignorância que nós que temos conhecimento da pré-existência do espírito, não podemos ter esse tipo de fala, né? Nós sabemos que o espírito traz toda essa bagagem para a existência atual. Então, nosso papel é de educador e de observador. Lembra lá a parábola do bom samaritano? Quando o samaritano está ali caído, à beira do caminho, e passa ali um sacerdote, um levita, né? As pessoas, vamos dizer hoje, um espírita, e na sua pressa, nem observa, fica ali com um pouquinho de dó daquela pessoa, e nem observa que aquele homem está caído, está machucado, está precisando de ajuda, até que vem o samaritano, né, e faz esse socorro, acompanha aquele homem até uma hospedaria, volta para ver se ele melhorou. Então, muitas vezes, nós temos também dentro do nosso lar, moralmente falando, familiares que estão caídos, à beira do caminho, crianças, adolescentes que estão caídos e que nós não prestamos atenção. Então, é muito importante que a passagem do bom samaritano, ela seja também vivenciada nesse dia a dia, de observarmos as emoções, o sentimento dessa criança, desse jovem, e também dos adultos que estão à nossa volta, que muitas vezes a gente consegue atender uma pessoa lá fora, que é nosso papel, não devemos deixar de atender, mas não prestamos atenção nesse familiar que está também caído dentro do nosso lar. Traz, então, esse espírito que chega como nosso filho, o arquivo,
de um passado milenar, que nós, de forma alguma, podemos desconsiderar no nosso núcleo. Então, esse espírito que chega, independente da sua condição evolutiva, ele vai precisar das mesmas coisas, né? De amor. Todos nós precisamos de amor. E o que é mais importante, nós precisamos ouvir que nós somos amados, né? A criança precisa ouvir que ela é amada, para que ela cresça também sabendo expressar esse sentimento que ela traz, né? Então é importante a gente falar para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós os amamos, né? Expressar na forma de agir, é claro, mas também pelos nossos lábios, para que essa criança cresça vendo isso como um processo natural de falar também para os avós, para os familiares, né? Para os colegas na escola, que ela os ama, sem levar para um outro lado negativo aí, que não é o amor, né? Aí sim, outros lados que somos nós mesmos que vamos deturpando. Toda criança precisa de cuidados e atenção. Isso aqui é uma coisa natural que a gente faz, né? Ficou grávida, a gente já vai, faz um enxovalzinho, aquela preocupação com o agasalho, com tudo com as vacinas necessárias. Mas a criança também precisa de direção. É muito interessante, no livro Libertação, de André Luiz, que muitos de vocês devem conhecer, quem ainda não teve a oportunidade de ler, fica aí o convite para essa leitura de grande aprendizado. Lá nós temos duas situações importantes. Nós temos um espírito chamado Gregório, né, na época em que André Luiz escreve o livro e acompanha essa história. Gregório, no plano espiritual, ele chefiava uma colônia espiritual inferior nas trevas. Ele era o coordenador, ele chefiou por muitos anos. Então, vamos imaginar se o Gregório nascer, né, hoje eu estava fazendo as contas ali, se ele tiver reencarnado mais ou menos na época que o André Luiz escreveu o livro Libertação, que eu acredito que não, porque lá ele teria uma preparação, ele estaria hoje com 71 anos, então ele já passou essa fase. Tomara que quem o recebeu, que foi a própria mãe dele no plano espiritual, Matilde, tenha conseguido, né? Eu acredito que sim, porque é um espírito muito evoluído, ajudá-lo nessa direção aqui na Terra. Mas eu fico imaginando a gente receber um Gregório, que era um líder nos nossos lares. São aqueles meninos que querem mandar em tudo, tudo eles que querem que seja feito da forma deles. Todo mundo aí conhece alguma criança assim, né? Então, a liderança, ela é importante. Qual vai ser o papel, então, dos pais? Canalizar essa liderança para o bem. Né? Então, se hoje nós temos coordenadores de mocidade, coordenadores de comissões nas nossas casas espíritas, dirigentes de casas espíritas, é necessária essa característica de liderança. Né? Então, é uma canalização desse potencial que esses espíritos têm e que hoje eles estão usando de uma forma positiva. Isso que se chama direção desse espírito para o caminho do bem. Escola, isso aqui todo mundo leva, né? Para a escola mesmo. Então, hoje em dia, a lei exige, mesmo se a lei não exigisse, todo mundo já tem essa preocupação, mesmo vivenciando esse momento que nós estamos tendo, que a escola está tendo que acontecer dentro dos lares, não deixa de ser, então, a escola do aprendizado intelectual. E toda criança precisa do Evangelho de Jesus. E no nosso caso, que somos espíritas, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso é um dever, nós vamos ver algumas falas dos espíritos na nossa sequência. Então, qual que é o maior desafio hoje dos pais? Além dessa tecnologia,
o desafio de, mesmo com a tecnologia, ajudar essa criança a desenvolver a sensibilidade. Nós estávamos vendo recente, uma de nossas, todas as netas, aliás, aqui em casa, e nós temos muitas árvores aqui, tinha ninhos de passarinhos, então elas ficavam doidas para virem aqui em casa todos os dias, observar aquela mãezinha ali chocando os ovinhos. E nesse processo, nós vamos falando de quê? De Deus, como Pai e Criador de tudo isso. Então, a natureza é um dos grandes meios da gente desenvolver também a sensibilidade desses espíritos, de observarem a criação de Deus. Os animais, a visita, né, a um familiar, a uma pessoa mais idosa, quando for possível. Então, tudo isso vai ajudando esse despertar da sensibilidade desse espírito, junto com esse mundo, então, avançado na tecnologia, compreendendo, então, que cada criança, ela tem a sua personalidade, como nós falamos, né? Nós vamos observando as características de cada um, e hoje o nosso papel, mais do que dar uma escola intelectual, é ajudar na escola do aprendizado do lado moral, do ter paciência, do pensar no outro, do ser generoso, do desenvolver o sentimento de gratidão, né? Ensinar a criança a falar muito obrigado, muito obrigada, né? Presenteou ou fez alguma coisa para a criança, tem que ensiná-la a falar, fazer o agradecimento. Isso é ajudá-la a desenvolver o sentimento de gratidão, que é hoje, dentro da psiquiatria, um dos sentimentos que mais leva à saúde. É o sentimento de gratidão e a generosidade. Então, veja só, essa aqui é uma charge um pouquinho mais antiga, que hoje nós estamos vivendo essa aqui, né? Os pais, hoje, na sua grande maioria, o que eles querem? Queremos mais horas de aula na escola. Queremos que a escola seja em tempo integral, queremos que os filhos aprendam tudo lá dentro da escola. Quanto mais tempo a criança ficar na escola, melhor. E, na verdade, o que os filhos estão querendo? Queremos mais horas de paz em casa. Como isso não era possível, né? A maioria de nós pais muito envolvidos com a parte profissional, cada vez nós temos um trabalho, e aí nós achamos que só o salário daquele trabalho não é suficiente, ao invés de nós simplificarmos a nossa vida, nós arrumamos um outro trabalho. Então, nós ficamos fora de casa manhã, tarde, noite, e na maioria das vezes não encontrávamos com esse filho, né? E aí, o que acontece? Vem uma pandemia que nos faz voltarmos para dentro do nosso lar. E essa volta para dentro do lar, temos visto vários aspectos. Coisas maravilhosas, pessoas repensando que é possível ficar mais tempo em família, e também nós temos visto pessoas vendo que não consegue conviver com seu familiar. Olha que situação interessante que nós estamos vivendo nesse momento, né? Mas são reflexões para a gente fazer em outra época. Mahatma Gandhi, ele nos coloca o seguinte: não há escola que se iguale a um lar decente. Por melhor que seja a escola, você pode pagar uma escola que você fala, nossa, essa escola é a melhor que seja. Mesmo a escola espírita, que a gente trabalha esse lado intelectual vinculado diretamente ao lado moral. Mas essa criança vai voltar para o seu lar. Se ela não é um espírito jamais amadurecido no lado moral, essa influência do lar vai ter um peso muito grande sobre ela, né? Tanto no aspecto positivo, mas principalmente no aspecto negativo. Então, Gandhi nos fala, não há escola que se iguale a um lar decente, nem professores que se igualem a pais honestos e virtuosos, né? Então,
André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala sobre, no item, o processo indutor do lar sobre o espírito reencarnado, que ele fala que é o lar, né, a família, é o mais poderoso centro de indução sobre a educação do espírito. E ele coloca o seguinte, que o filho, até uma certa idade, já quase que adulto, e principalmente quando ele nasce ali nesse período infantil, ele recebe dos pais um mapa inclinatório daquilo que ele vai ser, da forma que ele vai agir. Há realmente uma tendência muito grande desse espírito a acompanhar aquilo que os pais estão fazendo, tanto para o sentido positivo, quanto para o sentido negativo. Só não recebe esse mapa inclinatório aquelas almas jamais enobrecidas moralmente. Tá? Aí eles conseguem nascer, às vezes, até num lar desequilibrado e não sofrer tanto esse processo ainda de desequilíbrios de muitos pais que ainda temos aqui na Terra. Então, muitas vezes, né, nós dizemos, meu filho aprendeu isso, aprendeu aquilo de errado lá na escola. Esse filho, ele vai ter que conviver com a sociedade. Então, o que nós temos que fazer é dar uma estrutura moral de exemplificação de conduta, de virtudes dentro de casa, para que, ao chegar na sociedade onde ele tem que conviver, ele realmente faça as escolhas por aquilo que ele aprendeu dentro do lar. Então, olha esse pensamento, tanto que ele é sério, né? Você não perde o seu filho na rua. Você perde seu filho dentro de casa. Porque mesmo quando ele vai para a rua, passa mais tempo na rua, passa mais tempo fora de casa, é porque ele não teve também os pais ali dentro. Muitos preocupados com a parte material da vida. Cuide, então aqui vem um conselho, cuide, abrace, olhe nos olhos, sorria junto, participe, ame, dê atenção, brinque juntos, né? Se for preciso, senta lá no chão, brinca mesmo, tira um pouco dessa tecnologia, vai ensinar algumas brincadeiras. Crianças amam quando a gente ensina algumas brincadeiras antigas, né? Chore junto também. Não tem problema seu filho perceber que você também chora, que nós somos pessoas normais, né? Acaricie, quando possível, né? Vamos viajar junto, mesmo que seja perto, troque ideias, né? Então, são detalhes assim que a gente tem que ir fazendo para que esses espíritos, cada vez mais, ele se reequilibre emocionalmente. Aí hoje nós temos também um pensamento muito, né, muitos livros escritos, muitos psicólogos escrevendo sobre esse tema, e que às vezes deixa até nós, educadores, em algumas situações, pensando, nossa, mas eu sou impotente para lidar com as crianças que estão chegando dentro dessas características. Então, vocês já devem ter lido ou ouvido falar de crianças índigos, né? Ou crianças cristal. E aí há uma confusão muito grande, porque, por exemplo, eu estava estudando recentemente, falando das crianças índigos, tipo assim, o menino, ele chega hoje, ele quer descobrir como que as coisas são feitas. Então, por exemplo, você dá um carrinho ali para ele quer descobrir como que aquele carrinho se movimenta, ele joga o carrinho no chão, ele quebra aquele carrinho, para ele descobrir como que ele se movimenta. Ora, nós temos que pensar. O ato de quebrar, isso significa um ato de violência. Então, esse espírito está demonstrando uma característica moral enobrecida. A criança hoje não respeita mais o professor dentro de sala, porque ele quer saber, ele quer perguntar, e aí ele coloca ali em xeque o professor, ele desrespeita o professor. Não, essa não é uma criança evoluída.
A criança evoluída, ele vai questionar sim, ele vai perguntar, mas dentro de um critério de respeito. Vamos imaginar um Chico Xavier estudando, que nós vamos pensar até assim, qual escola que o Chico estudou? Lá na escola pública. Ele era um menino de escola pública, provavelmente uma escola bem onde estudava muitas crianças carentes. Tudo trazendo isso para a gente, porque às vezes existe muito preconceito, né? Nós não queremos que o nosso filho conviva ali com a criança mais pobre, financeiramente falando. E há um engano muito grande. É claro que reencarnam espíritos enobrecidos numa condição social, em todas as condições sociais, mas se nós formos acompanhar a vida dos grandes espíritos que aqui tiveram, todos nasceram muito carentes em termos financeiros. E aonde que eles foram estudar? Lá nas escolas que atende também esse público de criança mais carente. Então seria, imagina, uma honra, um neto, um filho nosso estudando ali com Chico Xavier. Então, às vezes, a gente não para pensar. Então, para a gente voltar aqui nas crianças índigos e cristal, para a gente não fazer confusão, né, para a gente ter uma clareza, o que é um espírito evoluído? Nós temos que ir lá em Allan Kardec. Allan Kardec, ele nos traz didaticamente, né, junto com os espíritos da codificação, as características divididas em 3 ordens, para nós entendermos aonde cada espírito está aqui no mundo de provas e expiações e na sua caminhada evolutiva. Então, vamos pegar lá a 3ª ordem, que vai da 16ª classe. Eu peguei um resumo aqui. Qual é a principal característica de um espírito da 3ª ordem? Então, olha o que os espíritos nos colocam lá nesse estudo. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, vamos observar. Esse filho que está muito inteligente, que dá conta dessa tecnologia. Vamos ver se você está na 2ª ordem ou se está lá na 3ª. Porque a inteligência, só por si, não significa evolução moral, né? Então, ainda na 3ª ordem, propensão para o mal. E essa maldade aqui é o que eu falei. Às vezes tem, dentro de uma das classes, né, dentro dessa ordem, tem a crueldade mesmo. E às vezes a gente recebe, como filhos, como neto, uma criança, que você percebe que ela tem essa característica da crueldade, né? Mas também tem aquele mal simples, que é aquele mal de quê? Eu não penso no outro, aí vem, né, a característica maior do egoísmo, tudo primeiro é para mim, eu não consigo, né, deixar um colega, eu passo na frente nas filas, eu quero estar em primeiro lugar, o melhor para mim. Então, veja bem, se nós observarmos que o nosso filho, o nosso neto, o nosso aluno tem essa característica, é isso que nós vamos observar. Nós não vamos falar, ele é um menino índigo, um menino cristal. Não, ele é podemos até classificar, né? Que hoje os índigos classificam aí na baixa intelectual. Mas não é o principal. O principal é nós observarmos as características morais desse espírito que está sob a nossa responsabilidade. Aí vem a 2ª ordem. Olha só a 2ª ordem, um resumo lá da 2ª ordem. A predominância... Desculpa, só um minutinho. Qual que é a característica desse espírito? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Desinteresse pessoal. Então, isso o espírito vai manifestar desde pequenininho. É aquela criança, como foi o próprio Allan Kardec, quando foi estudar em Verdun, que ele aproveitava o seu horário ali de recreio, de intervalo, para ajudar os colegas que sabiam menos. E aí nós vemos Alta de Souza, que desde pequenininha, assim que aprende a ler, vai ler para aquelas senhoras pobres, para os escravos, ensinar as crianças pobres a lerem. Então, assim, o espírito da 2ª ordem, se ele nascer aí,
no seu lar, você vai identificar imediatamente, tá certo? Então, o que nós vamos fazer se nasceu da segunda ordem? Só direcionar, ajudar esse espírito a caminhar para ele cumprir o seu papel. E a primeira ordem, né, que não vai nascer aqui no nosso lar, por enquanto, por alguns milênios, porque o único que nós tivemos, que passou pela Terra, que é o nosso guia e modelo, é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso aí é um bom termômetro para nós observarmos como está realmente caminhando o nosso filho. Desses espíritos que nós vimos aqui, qual o espírito que na fase infantil deve ser evangelizado? O da terceira ordem ou da segunda ordem? Todos. Todos. Se é um espírito com características inferiores, tendências para serem vencidas, ele precisa ser evangelizado. Se é um espírito da segunda ordem, ele precisa ser levado para a evangelização, para fortalecer dentro dele realmente o objetivo pelo qual ele nasceu. Tá certo? Pessoal, parece que eu estou falando um pouquinho rápido aqui, se tiver, pode me falar aí, viu, Marinês? Olha só, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Então, é isso que Jesus está dizendo. Deixe que as crianças, que esses espíritos que estão sob a responsabilidade de vocês, não perca esse caminho que é de ir até Jesus. E ir até Jesus, hoje, é o quê? É a evangelização, é o nosso culto do evangelho, é a nossa exemplificação dentro do lar, é nós adultos também deixarmos o nosso comodismo e irmos com essa criança para a casa espírita, para assistir às aulas de evangelização, é nós irmos também para a casa espírita, para o trabalho de caridade junto com essa criança. Então, é essa exemplificação. E o que Jesus fala? Ele é o pão da vida. Ele quer dizer o quê? Aquele ensinamento que ele trouxe e que está aí hoje através do evangelho, da doutrina espírita, é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós precisamos desse alimento, porque senão nós estaremos sempre, com o passar da nossa existência física, sentindo aquele vazio, como se nós realmente estivéssemos famintos de algo na nossa existência. Então vamos ensinar esse filho, essa criança, a alimentar desse pão, né? Que é o próprio evangelho de Jesus, que são os seus ensinamentos. Então ele fala que quem alimentar desse pão jamais vai ter fome. O que é isso, jamais vai ter fome? Nós não vamos entrar nos nossos processos de desânimo, de desistência da vida, de depressões e de uma série de situações que nós vamos enfrentando ao longo da reencarnação. Ou mesmo que a gente entre em algum processo desse, nós vamos ter mais força de vencermos essas dificuldades. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Então, aqui, muitos podem dizer assim, eu levei o meu filho para a evangelização, e depois de adulto ele tomou outro caminho, resolveu ir fazer outras coisas. Eu quero te dizer, com base em uma experiência de muitos anos, que aquilo que foi plantado no coração desse filho está lá. E que na hora que vierem as dificuldades maiores, que vierem alguns apertos que a vida vai trazendo, ele vai buscar essa bagagem que está dentro dele, tá? Não fiquem desanimados. Pode não ser até nessa encarnação, mas está lá. Que nós levamos do Evangelho de Jesus nesse período infantil, fica armazenado realmente lá dentro da essência espiritual. E o que
está nos trazendo aqui os espíritos é que, mesmo a gente transitando em trevas, o que são as trevas? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo que tem drogas, um mundo que tem uma diversidade de chamamentos para o vício, o álcool, a utilização do álcool, que tem sido cada vez mais constante era mais adolescentes, hoje até crianças utilizando, e começa onde? Dentro aí do lar de cada um de nós, na nossa desatenção com esse aspecto, né? Então, se nós trabalhamos a evangelização de verdade, valorizando esse processo, mesmo os nossos filhos caminhando em todas essas trevas exteriores, que são os vícios diversos, ele vai estar fortalecido para continuar no caminho reto. E se ele desviar, quando ele se arrepender, ele vai lembrar de tudo o que você, pai, o que você, mãe, deu nesse período aí da educação. Qual é o nosso papel, então? Nós já estamos vencendo aqui o tempo, que o Djalmar está me lembrando. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. Não temos que deixar para depois. É nossa obrigação. Agora, depois de adulto, é outra coisa se ele resolver tomar outro caminho. Mas pequeno, criança e adolescente é nosso papel. Aqui o Divaldo, ele nos faz umas colocações que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: temos ouvido alguns confrades que diz: não forço meu filho a ir numa religião. Sou liberal ao que poderia juntar, porque eu não tenho força moral. E o que é a força moral? É eu estar no trabalho junto. É eu colocar o Cristo em primeiro lugar, que tudo mais nos será acrescentado. Olha só, se o filho estiver doente, o que a gente faz? Ah, meu filho, coitadinho de você, né? Não tome esse remédio, não, porque ele é ruim. Não, nós vamos fazer ele tomar. Se ele chegar e falar assim, eu não quero ir para a escola, chegou na idade, vai para a escola, né? Então, olha só, olha o tanto que a gente inverte os valores. Nós cremos no remédio que cura o corpo, na escola que cuida do intelectual, e não cremos na religião, né, que vai realmente fortalecer o nosso lado moral, que vai fazer a gente vencer as nossas barreiras de imperfeições ainda. Se encontrar no Espiritismo a diretriz de libertação, eis o melhor para dar. Vamos orientá-los. Aí o Divaldo ainda coloca, vamos forçá-los, convencê-los de que lá é bom. Nós vamos motivar, né? E se tiver que dizer, olha, se você não for na evangelização, você não vai, por exemplo, ver um filminho, que hoje os meninos não querem sair de casa, porque estão muito na frente ali da televisão. Não vai mesmo. E nós não estamos fazendo uma troca que vai prejudicar, não. Nós estamos colocando que as coisas ligadas ao espírito têm que vir em primeiro lugar. Então, não tenha receio, né? Nós não vamos traumatizar essa criança. Nós não vamos traumatizar essa criança, muito pelo contrário. No final, eles vão agradecer a vocês, pais, por tê-los forçado. Evangelização infantil não tem que ser opção para a família espírita. Ah, talvez, se der tempo, no sábado ou no domingo, o dia que for, se não estiver chovendo, se não estiver frio. Não. Evangelização tem que ser um programa de vida. Tem que fazer parte da rotina da família. Não há opção. Eu quero ou eu não quero. Vamos, né? Aí nós vamos junto, mão na mão, para que a gente possa conseguir, né, exemplificando e levar esse filho realmente. Um sinal de alerta para os pais e os responsáveis, quando a criança começa a falar, eu não gosto de ir no centro, eu não quero ir, lá é chato. Um espírito evoluído, um espírito lá da segunda ordem, mesmo, é claro que a evangelização, nós temos que nos organizar, nós temos que melhorar a nossa metodologia, mas para um espírito lá da segunda ordem, que coloca o lado espiritual acima do material, só de ir na casa espírita, só de estar num ambiente que fala de Jesus, ele não vai falar que lá é chato. Ele não vai falar que não gosta de ir lá. Então, quando o nosso filho, nosso neto,
nosso sobrinho, uma criança, começa a dizer isso aí, nós temos que prestar atenção. E aí nós vamos falar, não, você vai. E aí nós vamos mostrando que lá não é chato, que lá é bom, que é um lugar alegre. Porque se eu saio de casa também brigando, porque eu também não queria ir, olha a mensagem que eu vou passar diretamente, né? Precisamos considerar em doutrina. Emmanuel aqui, eu acho ele assim, duro, direto, para todos nós que somos educadores e pais. Precisamos considerar em doutrina espírita que acima dos maiores delinquentes permanecem os pais levianos e voluntariamente irresponsáveis. Queridos irmãos, como é triste nós olharmos hoje os jornais e a cada momento a gente está vendo a corrupção, não é só nos governos, não. No setor de saúde, no setor tal, no outro setor. E são provocados por pessoas que vieram de um lar. Olha a seriedade que é isso. Então, se nós não procurarmos fazer uma mudança dentro do nosso relacionamento familiar, nessa constelação familiar que nós temos, procurando atitudes de maior honestidade, daqui a alguns anos nós estaremos vivenciando a mesma situação. Deixa eu passar aqui para frente. Eu só queria lembrar com vocês, né? Eu acredito até que eu falei da outra vez. Nós temos aí o livro Transição Planetária, que é uma psicografia do Divaldo, o espírito é Manuel Filomeno de Miranda, aonde ele fala que nós estamos recebendo de 2004, sempre teve, né, reencarnação de espíritos iluminados para ajudar no processo evolutivo da Terra, mas que de 2004 para cá, nós estamos recebendo esses espíritos em massas, espíritos que estão vindo de outros planetas, espíritos evoluidíssimos, para ajudar Jesus nesse processo de transição planetária que nós estamos vivenciando, de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, no livro Transição Planetária, que eu também recomendo vocês fazerem a leitura, ela fala que foram mais de 10 mil espíritos, e ele chama eles de extraterrestres, porque eles estão vindo de um outro planeta que não é a Terra. E qual que é o conselho, né, que o responsável pelo grupo de espírito, que o Manuel Filomeno de Miranda acompanha? Visitar os lares onde eles vão habitar, treinar a paciência, a coragem ao lado das futuras famílias, tudo isso antes. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia. E aí o menininho nasce, a gente, não quero nem que o meu filho veja um bichinho doente. Tadinho, ele é muito petitinho para sentir isso. Olha o que os espíritos estão falando, que esses espíritos, né, nós precisamos deixá-los se enternecer pelos irmãos da agonia, que eles serão o sal da terra. E aí nós temos que ajudá-los a serem esse sal da terra. Vou passar aqui para frente. E aí vem a pergunta: estamos preparados para sermos pais desses espíritos, ajudando-os a não falhar em suas missões? Então nós vamos pensar aqui, recordando que quando Zaqueu quis ver Jesus, né, nós conhecemos a história, Zaqueu de uma estatura muito pequena, e ele então nem preocupou com a posição que ele tinha na época, posição política ali que ele tinha na época. Ele sobe em uma árvore e, para a surpresa de Zaqueu, Jesus caminha para o lado de Zaqueu. Imagina se fôssemos nós. A gente até caía lá de cima, né? E Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E daquele dia em diante, Zaqueu se tornou realmente outra pessoa, passou a seguir o Cristo e é o nosso querido Bezerra de Menezes. E Jesus hoje também se aproxima de cada família, de cada lar e diz: família, desce depressa da indiferença, do descuido moral, do comodismo, do materialismo, pois me convém ficar hoje
em tua casa. Muita paz, que Jesus nos abençoe nessa tarefa de sermos educadores de espíritos e não só de corpos. Muita paz. Nossa, estava tão bom te ouvir, Nízia. Ai, que não podia parar, tanto ensinamento. Gente, olha, eu vou recomendar essa palestra para todos os pais, professores, educadores, aqueles que querem, né, ser pais, porque foi de um, assim, aprendizado, de uma leveza, Nízia, porque entra no coração da gente e a gente fica assim, vendo a responsabilidade, mas também o amor, né, com que Jesus nos presenteia, né, a espiritualidade e os seus ensinamentos, né, porque você fala assim, uma calma. Estamos aprendendo aí, viu, Marinês? A nos contermos, né? Então, eu gostaria, Nízia, se você fizesse a nossa prece de encerramento. Então, queridos irmãos, continuemos em sintonia com essas vibrações tão profundas de amor que nos envolvem, unindo a cidade de Araporã, as cidades da região, a nossa cidade de Uberlândia, e que esse foco de luz que nos une nesse instante possa, Mestre querido, ser projetado sobre todo o nosso planeta Terra, aliviando as dores, aliviando as angústias, penetrando, Senhor Jesus, em cada lar onde haja sofrimento, nos hospitais, nos presídios, nos lares onde possuem os infortúnios ocultos, e que o Senhor também, Jesus, ao nos olhar como crianças também espiritualmente falando em aprendizado, nos conduza, Senhor, não nos permitindo desviarmos do nosso caminho. Muita paz, graças a Deus. Graças a Deus. E nós temos muito a agradecer a Nízia. Olha, só elogio, né? Eu que enviei um abraço para todos esses amigos queridos. Estou vendo aí meu amigo Daniel Gervásio Bernardes, está aí, que gracinha. Aprendi muito com o Daniel também, aí na época das nossas mocidades, né, Daniel, de evangelização. Evangelizamos junto também. Nossa, realmente foi uma palestra assim abençoada. Poderíamos ficar mais uma hora, Nízia. Não, aí depois você não me chamava mais. Então, nós agradecemos. Pessoal, boa noite. Agradeço a Nízia, todo o pessoal lá do centro, né, do Paulo de Tarso, seu esposo, todos vocês. E o pessoal que está acompanhando. E, pessoal, vai ficar no YouTube, no canal Verdade e Luz, Voz Espírita, né? Vocês acessem, porque é um conteúdo muito rico, muito bom de se ouvir a Nízia. Obrigada, Nízia. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Marinês. Muita paz para você também, tá?